sempre trabalhei em empresa, né? E sempre tive muita vontade de empreender. E aí, acho que em 2017, eu estava escutando um podcast do Flávio Augusto, que você fez lá com ele, acho que você, não lembro quem era outra pessoa. E aí eu comecei a pesquisar e falei, nossa, isso aqui pode ser um caminho interessante, né, pra gente. E aí ele me veio com isso lá em 2017, a gente tinha poucos anos de namoro. E no primeiro momento eu falei, não me inclui nessa, né? Eu sempre fui a pessoa que falou não pra ele, para as ideias mais malucas. E aí a gente negociou e ele falou, não, eu pago a maior parte. Eu falei, beleza, então eu vou. E aí em 2017 eu comprei Fórmula, continuei trabalhando em empresa, né? A Aline também trabalhava em empresa. E aí um tempo depois, um amigo meu de infância, que é o nosso principal expert, né? Que é esse produto de emagrecimento que a gente virou faixa preta, eu tinha feito uma proposta para ele, falei, cara, vamos conversar, existe uma possibilidade que ele sempre entrou muito em contato comigo para falar sobre negócio. E aí ele falou, não deu muita bola, né? Até que uma pessoa de fora entrou em contato com ele para fazer a mesma proposta. E aí ele lembrou da gente, né? Falou assim, olha, mas se tem alguém que eu quero fazer, esse é alguém que eu sou muito próximo, então vou entrar em contato com o Rafael e com a Aline e vou fazer com eles. E aí a gente começou a fazer mesmo ali, fizemos um semente com ele também, ele tinha já uma demanda reprimida de consultório, né? Que ele é médico. Então, acabaram que as primeiras vendas que a gente fez era tudo lá da minha cidade, do interior de Minas, né? Eu sou de Lavras, do sul de Minas Gerais. Era tudo lá. Então, a gente ficava meio assim, será que tá dando certo? Será que é isso mesmo? Porque os dois trabalhavam em multinacionais e a gente trabalhava 10, 12 horas por dia. Então, a gente não tinha tempo para se dedicar. E aí, no final de semana, a gente, enfim, às vezes estudava, mas não se dedicava. A gente foi empurrando com a barriga. Em 2018 que a gente começou a traçar um plano pra gente casar. A gente casou no final de 2018. E aí eu tinha que me mudar de cidade pra poder a gente casar e eu ia deixar o meu emprego. Porque ele estava morando em São Paulo na época. E foi aí que a gente começou a levar o Fórmula mais a sério. Que aí foi o ano que a gente fez o maior lançamento. Acho que foi de 12 mil. Né, que foi o ano de... Então, assim, só passando a régua em 2017. 2017 a gente não conseguiu levar muito para frente. O máximo que a gente fez foi, acho que um semente com 9 vendas, né, e só para pessoas da cidade que queriam ser atendidas, mas não tinha vaga no consultório do Renan, que é o nosso expert. Então, foi bem assim em 2017. E 2018 a gente falou, não, vamos lançar, vamos tentar. Né, e aí o máximo também até então, acho que a gente conseguiu faturar 12 mil, né, em 2018. Com bastante demanda reprimida ainda, né? Então a gente ficava naquela, nossa, será que é porque o expert é muito conhecido na cidade dele, né? O Renan. Olhando para trás hoje a gente fala, a gente usava pequenos pedacinhos do Fórmula, mas de forma totalmente desordenada. A gente começou a desacreditar no Fórmula, a gente falou assim, nossa, então acho que não é pra gente mesmo, né? Com esse faturamento aqui, como é que eu justifico pro nosso expert que esse negócio vai crescer? No fundo a gente acreditava, mas não conseguia provar com resultados, né? E aí o Rafael já tinha comprado o evento ao vivo daquele ano, de 2019. E quando a gente foi no evento ao vivo, né, a gente já saiu do evento, eu já saí com o lançamento quase que inteiro desenhado na cabeça, já conversando com a Aline desesperado, porque estava em dezembro, eu falei, cara, a gente precisa lançar logo, porque eu já sei uma coisa que a gente vai mudar, que vai dar o resultado, e a gente aprendeu lá no evento. Aquela vontade de fazer, né, e aquela esperança reacendeu. Né, e uma coisa que a gente fez que foi muito legal, né, foi ter realmente um backlog dos parafusos que a gente iria apertar. Então a gente fez lá, o primeiro lançamento nosso, que foi aquele de janeiro, com base nos parafusinhos do Mundo FL lá de 2019. A gente mexeu na prova, a gente apertou o parafusinho da prova, então em cada lançamento a gente ia apertando um parafusinho. Aí a gente apertou o parafuso da prova, pegamos provas, né, que falavam mais da promessa, entendemos bem que a gente fazia tudo errado, a questão de prova também. E aí a gente fez o nosso primeiro 6 em 7 no 7º lançamento. O 7º lançamento da nossa história veio 6 em 7. Ano passado vocês fecharam com quanto? Só para ter uma noção. Foi 607.621. E a gente fez... O maior lançamento nosso de 2020 tinha sido de 180 e alguma coisa. 183. E aí no de janeiro a gente já conseguiu fazer um de mais de 200. Né? Então a gente também, né, sempre naquela questão nossa, olhando para o backlog, quais são todos os parafusinhos, vamos apertar mais esse aqui. E o nosso ritmo de trabalho estava muito intenso, porque eu trabalhava às vezes das 9 às 8 da noite, a gente parava 1 horinha para ir no CrossFit, e aí depois eu chegava em casa, eu ajudava a Aline com as coisas do lançamento. Então a gente ia dormir 2 da manhã, tava uma rotina maluca, assim, né? Tava ruim pra saúde dele e eu sentia que a falta dele integralmente no projeto tava travando a gente de crescer, sabe? E eu não ia conseguir outra pessoa se não fosse ele com o expertise que ele já tinha, né?
quase 2 anos aí na luta. E aí a gente conversando, eu com medo, né? Mais uma decisão que deu muito medo na gente, principalmente em mim. E aí ele decidiu se desligar da empresa, né? E aí, em março eu pedi demissão da empresa e muito próximo da semana em que eu ia ser promovido mais uma vez. Então, assim, estava indo muito bem lá, né? Mas eu não estava feliz. Então, o que estava me trazendo felicidade era quando a gente via os depoimentos das pessoas que a gente estava ajudando, quando a gente, óbvio, via os resultados também que a gente estava tendo com ações. Para mim era muito perceptível que às vezes pequenas mudanças que eu queria fazer numa multinacional demorava às vezes 3, 4 meses para fazer. Eu vinha e trazia a mesma mudança. Assim, a lógica, a estratégia da mudança era a mesma para dentro do negócio no mesmo dia. E eu já vi o resultado no lançamento. Então, isso brilhava muito meu olho. E aí, em março, eu saí, cara, medo, cookie na mão, como você gosta de dizer, total, porque aí era a fonte de um ganho fixo que a gente tinha, né, cara? E era um bom salário, era um bom bônus que eu ganhava ali. Então, a gente ficou bem receoso. E a gente assumiu o que o medo estava demonstrando pra gente. A gente falou sobre isso esses dias aqui em casa. Sim. Depois do medo veio alguma grande conquista. Todas as vezes. Não só na vida profissional, não só como fórmula, sabe, Érico? Mas assim, pra gente se casar, né? A gente falava, nossa, a gente vai investir tanto dinheiro assim numa festa, numa viagem. Daí a gente olhava e falava, tá bom, mas e se daqui 2 anos a gente tiver muito mais dinheiro e não fizer falta pra gente vai se arrepender? Não, então vamos tomar decisão. Aí foi. Mas, como eu falei, depois de um momento de medo, cara, aí veio o nosso maior lançamento. A gente fez, acho que 360. E aí o próximo foi de 4... Na verdade o próximo, ele foi maior, mas não muito, né? Bateu 399, até a gente falou, cara, tem alguma coisa com esse 400 que não chega, né? A gente ficava assim. Mas aí não veio. E aí o último agora que a gente fez esse ano, um interno que a gente fez grande, a gente bateu, somando todas as estratégias de downsell, tudo que a gente usa, a gente bateu 660. E aí veio a faixa preta. Então assim, 660 mil de faturamento. Em 5 dias. A gente abre carrinho por 5 dias. Acho que me desprende muito daquela raiz que eu tenho de ficar com medo, sabe? Medo de não ter o dinheiro, medo... A gente nunca passou necessidade, nunca precisou, mas eu acho que pela nossa criação, assim, a gente sempre foi muito criado com o medo de faltar e tal, e a faixa preta tá me permitindo ter mais leveza no nosso viver da vida, né? A liberdade que a gente tá tendo. Essa semana, por exemplo, a gente fez 3 anos de casado, a gente vai viajar e tá tudo bem, né? Algo que antes pra gente era muito difícil, né? Muito moroso, né? Nossa, mas a gente vai gastar isso, e se? Então, a gente tá vivendo com mais liberdade e, consequentemente, de forma mais leve. Isso tá me deixando muito mais tranquila, assim, a ansiedade tá passando muito longe e mesmo que a gente esteja trabalhando muito. E, cara, pra mim, eu acho que é muito uma questão do conhecimento que a gente adquiriu, sabe? Da experiência e do saber fazer as coisas daqui para frente. Então, a gente se considera muito aprendiz, a gente tem muita coisa para fazer pela frente, mas o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente põe a mão, a gente consegue ter resultado. A gente sabe o caminho, né? A gente sabe onde mexer. Então, para mim, essa autonomia, essa leveza de poder trabalhar e principalmente de saber que eu posso me desafiar todo dia, todo momento, eu acho que isso para mim é a grande virada de chave que a faixa preta trouxe.